Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos estudar a lição de terça-feira, o tópico 3, que tem por título Ele morreu pela humanidade. Na letra A pergunta diz assim: descreva o clímax do Evangelho e seu impacto. A palavra clímax significa o ponto mais alto. Qual é o ponto mais alto do Evangelho? Em uma narrativa, o clímax é o momento mais crítico, é o momento que leva ao desfecho da história, que o desfecho seria a situação final, a solução do conflito. Então, o clímax do Evangelho é Cristo na cruz, a morte de Cristo. O texto de 1 Coríntios 15:3 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Suspenso na cruz, Cristo é o Evangelho. Se pudermos despertar na mente dos homens o interesse que os leve a fixar os olhos em Cristo, podemos nos afastar e pedir-lhes que apenas continue contemplando o Cordeiro de Deus. Assim recebam a lição. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Aquele cujo olhar está fixo em Jesus deixará tudo, morrerá para o egoísmo e crescerá em toda a palavra de Deus que é tão gloriosa e maravilhosamente exaltada em Cristo. A letra B diz assim: qual é a única maneira de alguém ser eternamente salvo? Como podemos ser salvos? O texto de Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sereis salvos. Esse olhar para Jesus é acreditar pela fé que Ele é o Filho de Deus. E esse olhar transformará nossas vidas e passaremos a ser semelhante a Cristo. Não é simplesmente olhar, né? É olhar, acreditar e deixarmos sermos transformados através do Espírito Santo. O texto de João 3:14-16 e também o versículo 36 nos diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o que nos leva ao céu, acreditar que Cristo é o Filho de Deus. Sem culpa, Cristo suportou a punição do culpado. Era inocente, mas se ofereceu como substituto do transgressor. A culpa de todo o pecado exercia pressão sobre a divina alma do Redentor do mundo, se tornando o substituto do homem. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui conta, a história de Jesus, que mesmo sem pecado, se tornou pecado por nós, morreu pela humanidade para que pudéssemos ser salvos. A morte de Cristo comprova o grande amor de Deus pelo homem. É nossa garantia de salvação. Remover a cruz do cristão seria como apagar o sol do céu. A cruz nos aproxima de Deus, reconciliando-nos com Ele. Então imagine um grande abismo que o pecado deixou. De um lado nós estamos, do outro Deus, e Jesus veio morrer por nós para que esse abismo tivesse uma passagem, E essa passagem é Cristo que nos leva até Deus. Então, a única maneira de sermos salvos é através de Cristo, acreditando que Ele é o Filho de Deus e aceitando a sua morte pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Amém.